Três coisas que eu não gosto. Tem não que falar sei. de 3 coisas que você não gosta, cara. O que eu não gosto? Mano, todo mundo não gosta de alguma coisa. Tá, Tem eu várias já sei coisas uma coisa que eu não gosto. Hey everybody, how's it going? Quem tá falando é o Guga. Hoje a gente trouxe a Mai Serafim pra participar de um vídeo aqui no Open Life Brasil. E a gente vai falar de 3 coisas que a gente gosta e 3 coisas que a gente não gosta no programa de aberto. Mas bom, a primeira coisa que eu não gosto é a questão de você morar com seus chefes. Eu, particularmente, eu amaria muito morar na minha casa e sair de casa, ir pro meu trabalho, voltar pra minha casa e poder fazer o que eu quiser. E na casa Host Family você não pode fazer o que você quiser, porque a casa é deles e as regras são deles, então você não tem 100% de liberdade. Então isso é uma coisa que eu não gosto do programa Au Pair. A segunda coisa que eu não gosto é... O que eu não gosto, cara? Cara, eu não sei. Então, a segunda coisa que eu não gosto, não necessariamente é do programa Au Pair, mas da minha experiência como Au Pair, que são hosts trabalhando em casa, que por mais que os meus hosts sejam maravilhosos, que eles sejam demais, mas você não tem total liberdade com as suas kids, então você não pode brigar, você não pode gritar, porque os hosts estão em casa, eles vão ver, eles não gostam. Outra coisa que eu não gosto é da criação das crianças aqui dos Estados Unidos. Mano, essas crianças são muito mimadas. Isso conta? Eu não gosto como os pais criam as crianças aqui. Lógico que tem exceções, mas a maioria dos pais aqui fazem tudo que as crianças querem. Pelo menos comigo, a minha experiência é que a minha menina, ela é boazinha e tal, ela é boa de cuidar, mas ela tá entrando numa fase de que ela quer tudo do modo dela. Então assim, quando tá eu com os pais junto, então tipo, fica complicado, porque ela quer e eu às vezes eu digo não, e daí os pais vão lá e dizem sim. Então é complicado. A criação aqui é muito diferente da do Brasil e eu não gosto disso aqui. Cara, tem 3 coisas que eu não gosto sobre o programa de Au Pair. Primeira questão é, existem no programa de Au Pair verdades que ninguém fala. Verdade. Por exemplo, uma coisa que eu até comentei num vídeo anterior que eu fiz no canal, que é o GPS, inclusive, eu comentei que quando você vem pra cá, pros Estados Unidos, você acha que você vai passar grande parte, a maior parte do seu tempo falando inglês com o americano. Só que no final das contas você vai começar a ver que não é exatamente assim que funciona. Grande parte do seu ciclo social vai ser de outros au pairs. Então a gente de outros aqui da América Latina, lá na América Latina, ou então na Europa e tudo mais. É legal, porque você acaba fazendo amigos internacionais, mas eles têm inglês tão sofrível ou pior que o seu. Exatamente. Então é legal, você fica... você conhece outras culturas e tal, Mas ninguém fala isso. Você vê achar isso, nossa, vai ser só que americano, pá. E cara, não é assim que funciona, mano. Não é não. Bom, a segunda coisa que eu não gosto é o inverno. Cara, que inverno sofrível. Tô com medo. Ela nunca teve inverno, por isso ela tá com medo. Eu cheguei aqui no período onde New Jersey passou pela pior época de inverno dos últimos 20 anos, quando eu vim pra cá. A primeira vez que eu cheguei em 2013 aqui. E aí todo mundo comentou que nosso inverno foi um dos piores que já tiveram na história de New Jersey. Chegando a menos 17, menos 20 graus fácil. Meu Deus, não acredito. Sério, mano. Foi, cara. Tô com medo, sério, tô com medo. E eu nunca tinha passado por inverno, eu não sabia como que era lidar com essa estação do ano. Lógico que eu trouxe roupa de frio, mas cara, nada que eu trouxe do Brasil servia pra me manter aquecido. Meu Deus. Então foi só, cara, fui comprando roupa pra poder sobreviver nesse período. Sobreviver, né? Olha o negócio. Foi tenso. Foi tenso, mano. Faz parte da experiência, mas eu não gosto dessa experiência, não. É verdade. No Brasil não tem, né? Então... Bom, a terceira coisa que eu não gosto do programa, predominância feminina. Então vamos lá. Então vamos explicar isso, né? Porque fica um pouco subjetivo, você não pontuar nada. Explique isso aí. Bom, pelo amor de Deus. quando você fica muito tempo e você começa a criar, sabe, várias amizades e tudo mais, é natural, da mesma forma como acho que as mulheres fazem, homens querer ficar fazendo coisas com outros homens. Jogar bola, videogame, ir pro bar, jogar sinuca e fazer coisa que você geralmente faz com seus amigos do Brasil. É verdade. E aqui, como você tem 90% de quem é au pair é mulher, tem coisas que você quer fazer com seus parceiros que você não tem parceiro pra fazer. Ai, cara, é verdade, eu nunca tinha pensado Entendeu? nisso. E aí você fica, nossa, Mano. cara, que bosta. Aí eu fico sentado aqui jogando videogame sozinho. Ai, tadinho. Nossa, mano, eu nunca tinha pensado nisso, sabia? É, então, cara. Verdade, nossa, a gente tem que ir por um mundo com mais au pairs homens. Eu concordo. Então, geralmente, quando tem algum au pair homem que a gente conhece, tipo,
já gruda, né? Gruda, né? Porque não tem, mais. não tem jeito, cara. Senão a gente só fica saindo. É legal, ficar sem casa de mulher é bacana, mas só que tem hora que você quer fazer essas coisas, entendeu? Você quer Até tem horas que as meninas querem fazer coisas só de meninas, ou sei lá, ir pro shopping, coisa que homem não gosta muito. Imagina você tá lá com 5 amigos, né? 4 é mulher. Uma hora ou outra elas vão falar sobre maquiagem, elas vão falar sobre date, qualquer essas merdas assim. E você fica lá, mano. Entendeu? Aí se você não. Assim, aí uma hora você aprende, que você que vai ter que conduzir o assunto, porque uma hora de outra isso vai tendenciar pro gênero, entendeu? Você vai ter que falar o tempo todo, porque se você parar de falar, as meninas vão começar a falar. E exatamente, não vai ser legal, cara. né? Aí você vai ficar, né, numa situação complicada. Então é uma coisa que assim, venha preparado pra saber lidar com essa questão. Isso que eu gosto sobre o programa Au Pair. A primeira coisa é a comida, gente. A primeira coisa é a comida. Primeira coisa. Ao contrário de muitas pessoas aqui que falam que odeiam a comida daqui, mas eu amo. Mano, a comida daqui é muito boa. Eu gosto de tudo que a minha host family cozinha. Eu gosto de donuts, eu gosto das coisas que tem aqui que não tem no Brasil. E, cara, a comida pra mim é muito boa. Você gosta da comida daqui? Sim, não todas. Algumas eu gosto, mas tem outras que no Brasil, pra mim... Cara, pizza no Brasil... Cara, pizza do Brasil, cara. Eu sinto tanta falta de pizza do Brasil, você não tem ideia. Pizza de chocolate com morango. Mano, pizza de calabresa, cara. Pizza de calabresa, tudo cara. no Brasil Caraca, melhor. É muito bom. E a segunda coisa que eu gosto é a questão do salário. Por mais que a gente não receba muito, gente, não vem iludido que o salário de au pair a gente vai ficar rica, porque a gente não fica. Mas a questão é que assim, você não paga nada, você não tem despesa e você não precisa pagar, depende da família, né? Mas eu, por exemplo, eu não pago telefone, não pago a manutenção de carro, essas coisas você não precisa pagar, não paga energia, a gente não paga nada. Então assim, o salário que você recebe é tudo pra você. Você não precisa se preocupar com esses gastos extras, sabe? Com essas despesas. Então eu acho que isso é legal, porque você acaba economizando, né? Com certeza. E a terceira coisa que eu gosto do programa Au Pair, que aqui, gente, tu tem assim, tu consegue comprar muita coisa, sabe? Por exemplo, as coisas que são muito mais fáceis, as coisas são muito mais acessíveis. Por exemplo, pra viajar, você não vai gastar tanto quanto no Brasil. Eu tava imaginando, eu tirei férias e eu gastei tipo $1.200 com tudo. Uma semana de férias em vários estados, em várias cidades. Aqui você consegue fazer muita coisa com pouco e eu adoro isso. Bom, as minhas coisas que eu gosto do programa de au pair. A primeira coisa que eu acho que eu vou martelar nessa tecla, assim, ainda mais importante, é o programa de au pair, ele é um tipo de programa que muda a sua visão de mundo. Na verdade, como? De várias formas. Primeiro porque quando você acaba morando num outro país, você vivencia uma cultura diferente e isso cria em você um sentimento de desconforto. Em que sentido? Porque você sai da zona de conforto do Brasil, por exemplo, vem pra cá viver falando o idioma inglês, que já é uma coisa que te tira da zona de conforto. Mas, geralmente, as famílias que têm au pair, as famílias que elas têm um perfil socioeconômico maior e, geralmente, classe A, vamos dizer assim. Eu vim de uma família no Brasil classe média. E eu nunca teria a oportunidade que eu tive aqui de vivenciar como que é o estilo de vida de classe A, sabe? Com esses tipos de regalia que geralmente as pessoas têm. Isso assim vai mudar a sua perspectiva sobre como é que você vai querer projetar a sua própria vida, e isso particularmente aconteceu comigo. Então tem bastante coisa que eu aspiro pra mim, que eu vejo acontecendo na minha vida, é justamente pela experiência que eu tive vivendo com a família que eu tenho aqui, entendeu? Então isso é uma coisa que é muito, muito legal do programa. Ele muda a sua perspectiva de uma forma muito forte. A segunda coisa que acho que está agregada nessa questão de mudança de perspectiva é o crescimento cultural. Você acaba vivendo de uma forma tão intensa o programa de au pair, que eu particularmente em 2 anos de au pair eu acho que eu cresci 4 anos de maturidade, entendeu? Porque você acaba tendo você acaba passando por situações e lidando com essas situações de uma forma muito diferente que você lidaria no Brasil. Vamos supor, tem pessoas que elas são bem apegadas à família e tem que lidar com essa questão. Tem gente que recorre à família para poder resolver problemas, né? Não tem mãe e pai aqui, cara. É você e... Eu era assim. Então. Eu era independente, mas ao mesmo tempo dependente dos meus pais, porque eles sempre me ajudavam em tudo. Então eu achei que eu ia sofrer muito aqui. Não sofri, não tô sofrendo, mas eu acho que eu amadureci muito nesses 6 meses que eu estou aqui, então... Exatamente. É um tipo de coisa que só o programa consegue proporcionar isso pra você. E é impagável, cara. E a terceira coisa que eu adoro...
É que acontece o seguinte, ela pegou, ela viu a minha lista, ela falou... Eu não vi, eu só li as coisas... Eu só li das coisas sim. ruins, é por isso, eu não cheguei a ler. Bom, eu acho que eu vou pontuar pra reforçar, porque de fato é Isso. verdade. O poder de compra que você tem aqui, comparando com o poder de compra que você tem no Brasil. Eu sei que talvez, acho que a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas só que faz parte da experiência cultural que você vai viver, né? Tem coisas que você tem acesso aqui graças ao fato de você estar aqui. E vamos supor, tipo, o fato de conseguir um Apple Watch, por exemplo, foi aqui é mais barato no Brasil, cara... Sei lá quanto tá, não faço a menor ideia. Tudo é muito mais caro. Então. Isso, então isso você estando no programa, isso te dá esse acesso a ter coisas que você sempre aspirou ter e você não tinha poder de compra suficiente no Brasil e aqui você tem. Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu trouxe a Mai Serafim, se você não conhece a Mai, fala um pouco do seu canal para todo mundo poder te conhecer. Então, gente, se você não conhece meu canal ainda, eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, é Mai Serafim. E eu falo também sobre a minha experiência como au pair. E se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link. Vou deixar não, você vai deixar o link. Vai aparecer embaixo dela, assim, você só clica lá e você vai direto pro canal dela. É um Pelac Brasil, cara. É outra categoria, né? Então assim, gente, se você não conhece meu canal, clica aqui embaixo que vai aparecer em algum lugar, se inscreve no canal e enfim. E me siga nas redes sociais. Posso falar das redes sociais? Arrebenta. Então tá. Me siga nas redes sociais, no meu Instagram, @maiserafim com 2Y. E no meu Snapchat, que é maiserafim também com 2Y. E é isso. Bom, então você pode também acessar o Facebook do Opera Life Brasil, você acompanha as notícias que a gente manda a respeito do programa também. E se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, acho difícil, né? Mas se não, se inscreve agora. Isso, olha, convenci. Não, gente, o canal dele é muito bom. Cara, é tudo profissional, mano. Quero ser assim. Então é isso aí, gente. Tchau. Tchau.